Em 1990, uma cidade universitária dos Estados Unidos entrou em estado de guerra. Isso porque em menos de 3 dias, 5 universitárias foram assassinadas. Corpos mutilados, cenas encenadas e o medo tomou conta de tudo. Universitários fugindo, portas trancadas e um helicóptero sobrevoando a cidade constantemente. E anos depois, o que aconteceu nessa cidade inspirou o filme Pânico, mas tudo o que aconteceu em Gainesville foi muito pior do que qualquer roteiro. Yes. That all depends on you. I wanna play a game. Then he dies right now. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube e, se possível, também lá no meu Instagram e no meu TikTok, para vocês terem uma noção da tristeza. No Insta eu tenho 23 seguidores, então é muito vergonhoso. Por isso, se você tiver um tempinho, vai lá, me segue, eu indico e conto, isso vai me ajudar bastante. O Danny cresceu em um ambiente de violência extrema. O pai dele era um policial e desde bebê ele já apanhava. E a mãe do Danny também não passava despercebida pelas agressões, a violência do pai dele. Ela até tentou tirar a própria vida para fugir daquela situação. E o Danny também tentou fugir usando a música, o exército e relacionamentos, mas ele não conseguiu. Nada funcionava, então ele começou a mergulhar no vício de álcool e drogas. Ele cometia alguns crimes até que ele perdeu completamente o controle. E antes mesmo de Gainesville, em 1989, uma família inteira foi assassinada e ali se começava um padrão. 1990, Gainesville, 2 universitárias, a Christine e a Sonja, são seguidas pelo Danny e durante a noite ele invade o apartamento. Lá dentro, o ataque foi extremamente violento, as vítimas foram amarradas e amordaçadas e a Christine foi violentada sexualmente. E as duas foram esfaqueadas diversas vezes com uma faca de caça. Mas não terminou por aí, isso porque os corpos foram manipulados, lavados no banheiro com detergente, numa tentativa de eliminar qualquer vestígio. Mas quando a polícia chegou, a cena tinha sinais claros de planejamento. A Sonja estava na cama com marcas de defesa e a Cristina estava com as mãos atadas e marcas de violência sexual. E antes mesmo dos policiais terminarem a primeira cena, eles receberam uma ligação. Uma jovem com 18 anos, a Krista, estava desaparecida. Isso porque ela não apareceu no trabalho e não atendia ligações. E quando os policiais entram no apartamento dela, eles encontram uma cena ainda mais perturbadora. Ela havia sido violentada, amarrada com fitas, esfaqueada e depois mutilada. O nível de brutalidade só aumentava e em menos de 12 horas, 3 homicídios. E o modus operandi deixava claro de que havia um serial killer na cidade, então todos entram em estado de pânico. E o medo se espalhou rapidamente, principalmente devido à brutalidade dos assassinatos. Então cerca de 30 mil estudantes fogem da cidade. O campus foi fechado, outras pessoas andavam pelas ruas armados e alguns preferiam dormir em grupos para garantir a segurança. Um helicóptero sobrevoava durante a noite com o holofote e foi criada uma força-tarefa com 150 investigadores. Mas existia um problema e era os exames de DNA que foram feitos nas cenas de crime. Isso porque em 1990 o resultado demorava demais e o assassino tentava encobrir qualquer vestígio. Eles até conseguiram algumas evidências, mas não era o suficiente. 28 de agosto, mais 2 vítimas, a Tracy e o Manuel, e eles foram assassinados da mesma forma que as vítimas anteriores, provando que existia sim um modus operandi, que era um serial killer. Então ele foi apelidado como o Estripador de Gainesville. E sem nenhuma resposta, a polícia começa a procurar crimes semelhantes em outras cidades. E eles chegam até aquela família assassinada em Shiver Point em 1989.
E era a mesma brutalidade, a mesma violência, o mesmo padrão. E eles conseguiram ligar todas as cenas com mais de 20 elementos parecidos. Mas ainda não existia um responsável até que eles recebem uma ligação que muda tudo. Uma família relatou ter hospedado um homem estranho chamado Danny e que ele foi convidado a se retirar devido ao seu comportamento. E no início parecia só mais uma pista, mas ao investigar eles descobrem que o Danny já estava preso. Mas não pelos assassinatos, e sim um roubo que ele cometeu no dia 7 de setembro. E existia um detalhe que era difícil de ignorar. Após a prisão do Danny, os assassinatos simplesmente pararam. E a polícia começa a investigar o Danny. Eles descobrem que o tipo sanguíneo dele era B positivo, o mesmo encontrado nas evidências. E a comprovação final e objetiva veio depois, com material genético comprovando que o Danny era o estripador de Gainesville. No começo ele dizia não ter sido ele, até que finalmente ele assume os crimes. E o mais bizarro foi a justificativa. Ele disse que ele queria ser lembrado, que ele queria ser reconhecido, assim como tantos outros serial killers que se tornaram famosos. Em 1994 ele foi condenado à morte e em 2006 ele foi executado com injeção letal. Foi esses crimes que inspiraram o filme Pânico. Me conta se vocês já sabiam, porque eu particularmente não sabia que o filme teria alguma inspiração em casos reais. Então me conta aqui se vocês sabiam, menos eu. Eu vou pedir para vocês também, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.